Vamos aqui a um conto clássico do Machado de Assis chamado Um Esqueleto. É um conto que foi publicado no Jornal das Famílias em 1875. Esse conto nunca foi incluído pelo Machado em alguma coletânea de contos. É um conto dividido em 6 capítulos. Tem narrador em terceira pessoa. Vamos para o capítulo 1, aqui é de noite, reparem. Eram 10 ou 12 rapazes, falavam de artes, letras e política. Então, reparem, é noite e o mar batia perto na praia solitária. Nós estamos aqui num típico cenário de história de terror. E aí, reparem que esses 10 ou 12 rapazes estão ali discutindo política, literatura, letras, anedotas, piadas, né? E começam a falar sobre a língua alemã, dizendo o quanto é bonita a língua alemã. E aí tem um personagem que vai dizer, um personagem chamado Alberto, que começa a dizer que aprendeu o alemão com um tal de Dr. Belém. E aí esse Alberto começa a falar sobre esse Dr. Belém. Vocês não conheceram o Dr. Belém? Perguntou ele. Não, responderam todos. Então vamos supor, né? O Alberto pergunta para todos aqueles 11 ali, né? Vem cá, vocês conheceram o Dr. Belém? E ninguém conheceu o Dr. Belém. E aí o Alberto diz, olha, ele era um homem extremamente singular no tempo em que me ensinou alemão, tá? E aí o Alberto começa a dizer que esse Dr. Belém também escreveu um livro de teologia, um romance, descobriu o planeta. Reparem, esse homem vivia em Minas, veio à corte, veio ao Rio para imprimir os 2 livros. Bom, e aí diz, né, ninguém quis publicar os livros e acabou rasgando, tá? Alberto era o nome do narrador, esse que está nos contando a história do Dr. Belém, certo? Está se lembrando do Dr. Belém. E aí esse Alberto começa a se emocionar, porque, reparem, era um excêntrico esse Dr. Belém, ele era meu amigo, não direi o único amigo, mas o maior que jamais tive na minha vida. E aí o Alberto quer mostrar, né, uma história sobre esse Dr. Belém, o quanto ele era excêntrico, e reparem que ele vai dizer, para lhes mostrar a vocês, meus amigos, a excentricidade do Dr. Belém, basta contar a vocês a história do esqueleto, que é o título, né, um esqueleto, né? E claro, no momento que tu fala em esqueleto, todos eles ali, os amigos, né, ficam curiosos, né? Batia justamente meia-noite. A noite, como eu disse, era escura, o mar batia funebremente na praia, estava-se em pleno Hoffmann, né, o escritor alemão, aquele que fazia contos fantásticos, tá? Dando sempre a ideia de intertextualidade, né, mostrando esse repertório infinito do Machado de Assis de leitura, né? E aí o Alberto começa a narração. Bom, então agora o Alberto assume aqui como um narrador. É uma história dentro da outra história, uma narrativa dentro de uma outra narrativa, né, a metanarrativa. E agora a gente vai ficar sabendo dessa história aí do Dr. Belém, contada pelo Alberto, essa história que tem um esqueleto aí no meio, né? Bom, o que vai dizer o Alberto? O Dr. Belém era um homem alto e magro, tinha os cabelos grisalhos e caídos sobre os ombros, tinha lampejos sinistros. Então, era aquele assim que tinha uns 40 e tantos, mas parecia mais velho. O estudo o abatera muito e os desgostos também. Então o que acabou envelhecendo, né? O Dr. Belém? O estudo, os desgostos, tá? E esse, lembrando, né, esse Dr. Belém é amigo do Alberto. Então eles conversavam sobre tudo, tá? E aí numa dessas conversas o Alberto perguntou se o Dr. Belém ele era casado. E o Dr. Belém diz, eu fui casado, disse ele depois de algum tempo. E daqui a 3 meses posso dizer outra vez, sou casado, ou seja, já antecipa que vai se casar com alguém, né? E aí o Alberto pergunta, o senhor vai se casar com quem, né? Sim, com a dona Marcelina. E aí a gente fica sabendo que essa dona Marcelina era uma viúva de Ouro Preto, senhora de 26 anos, não formosa, mas muito simpática. E aí reparem agora o estranho, né? O insólito aqui. Vou casar, continuou o Dr. Belém, unicamente porque o senhor me falou nisso. Até 5 minutos antes, nenhuma intenção eu tinha de semelhante ato. Reparem, né, que ele não ia se casar, mas o Alberto tocou no assunto e disse, então eu vou me casar, né? E ele disse, eu preciso de uma companheira e tudo mais. O Dr. Belém disse que até procurou na memória algumas noivas, né, mas acabou escolhendo essa dona Marcelina. O que diz o Dr. Belém? Daqui a 3 meses, Alberto assistirá ao nosso casamento, promete?
Prometo, diz Alberto, respondi com um riso incrédulo. Repare que não está acreditando, né? E ele começa a falar mais sobre essa dona Marcelina, simpática, educada e viúva. Minha ideia é que todos os homens deviam casar com senhoras viúvas. Reparem a ideia do Dr. Belém. Todos os homens deviam se casar com senhoras viúvas. E aí a pergunta que vem por parte do Alberto é, tá, tudo bem, se todo mundo se casar só com viúva, quem então casaria então com as donzelas, né? Na época, as virgens, né? E o Dr. Belém diz, os que não fossem homens, respondeu o velho, como o senhor e a maioria do gênero humano. Reparem aqui o pessimismo do Dr. Belém, né? Aquela tirada bem nihilista aqui, tá? Bom, o Dr. Belém acaba dizendo, né, que essa dona Marcelina, a gente já viu, não é tão bonita, nem tão bonita como a primeira esposa do Dr. Belém, né? Mas é simpática e tudo mais, né? E aí o Alberto diz que nunca viu essa primeira esposa do Dr. Belém. É a verdade, já o conheci viúvo, creio eu. Bem, mas eu nunca lhe mostrei. Ande vê-la. Quer dizer, como assim o Dr. Belém quer mostrar a esposa que está morta, né? Então ele está convidando o Alberto para ver a esposa, a primeira esposa que está morta já, né? E aí o Dr. Belém leva o Alberto até uma sala e o Alberto já fica ali, tipo, com medo, curioso, né? No fundo do gabinete havia um móvel coberto com pano verde. O Dr. Belém tirou o pano e eu dei um grito. Era um armário de vidro tendo dentro um esqueleto. E aí o Alberto fica espantado com aquilo ali, né? E o Dr. Belém aponta para o esqueleto e diz, é minha mulher, disse o Dr. Belém sorrindo. É bonita, não lhe parece? Está na espinha, como vê. Ou seja, tão bonita que era, que está ali agora só no esqueleto, né? O Dr. Belém cobriu o armário com pano e saímos do gabinete. Então o título esqueleto tem a ver exatamente com isso aí, né? O Dr. Belém guarda o esqueleto da primeira esposa que faleceu, tá? E aí, aquela ideia ainda continua eles conversando sobre casamento ali, né? E o Belém diz, ó, foi tu que me deu, né? A ideia de casamento, tá? E aí o Alberto resolve sair dali, ir para casa. E o Alberto fica com aquela ideia assim, será que ele não está querendo brincar com o casamento só para mostrar o esqueleto? Naturalmente, disse eu comigo, amou-a muito e por esse motivo ainda conserva o esqueleto. É claro que não se casará com outra, nem achará quem case com ele. Tão aceita anda a superstição popular que o tem por lobisomem ou quando menos amigo íntimo do diabo. Bom, então reparem, né, que o que a boca pequena fala ali sobre o Dr. Belém, né? Chama ele de lobisomem, amigo do diabo, tá? Bom, aí no outro dia o Alberto vai até a casa do Dr. Belém, reparem, almoçam juntos, almoçamos alegremente. E aí o Dr. Belém continua a falar sobre casamento. E o Alberto pergunta, né? Vem cá, é verdade mesmo, né? Tu vai querer casar, né? E aí diz, por que não? Não depende senão dela, mas eu estou quase certo de que ela, a dona Marcelina, não recusa. Apresenta-me lá. E o Alberto, tudo bem, te apresento a ela, né? No dia seguinte, era apresentado o Dr. Belém em casa da viúva Marcelina e recebido com muita afabilidade. E aí o Alberto vê, né, que há uma diferença de idade entre o Dr. Belém e essa Marcelina, né? E mais um detalhe, havia um pretendente à mão da bela viúva, o tenente Soares. Nem a viúva nem o tenente imaginavam as intenções do Dr. Belém. Daqui já podem imaginar o pasmo de dona Marcelina quando, ao cabo de 8 dias, perguntou-lhe o meu mestre, o Dr. Belém, se ela queria se casar com ele. Reparem, né, então, que ele vai às escuras ali. Ele vai lá e diz, ó, Alberto, me apresenta ela e eu vou ver, vamos ver o que dá. Né? E aí ele chega e ela tá lá, enfim, com um pretendente que é esse tenente Soares. E ele na cara de pau, depois de 8 dias, o que faz o Dr. Belém? Pergunta para essa Marcelina se ela não quer se casar com ele. O que diz a Marcelina? Nem com o senhor, nem com o outro, disse a viúva. Fiz voto de não casar mais. Então ela diz, né, eu amo muito meu marido, falecido já e tudo mais, então não quero mais saber de homem, tá? Só o que faz o Dr. Belém? Não insisto, disse ele, nem faço aqui uma cena dramática.
Eu a amo deveras, mas é um amor de filósofo, um amor como eu entendo que deveriam ser todos. Entretanto, deixe-me ter esperança. Lhe pedirei mais 2 vezes a sua mão. Se da última nada alcançar, consinta-me que fique sendo seu amigo. Ou seja, o que diz aqui o Dr. Belém? Eu ainda vou te pedir em casamento 2 vezes, tá? Pode até falhar uma, mas se falhar a segunda, pelo menos me deixa ser teu amigo. Bom, vamos para o capítulo 3. Dali a mês pediu outra vez a mão da viúva e teve a mesma recusa, ou seja, gastou mais um pedido, né? Ele falou que ia fazer mais 2, mais um, e ela negou. Deixou passar 6 semanas e repetiu o pedido. E qual é o detalhe? Ela aceita. E o que fala o Dr. Belém? Por que ela havia de recusar? Eu não lhe disse que me casava dentro de 3 meses? Aí o Alberto diz, mas então o senhor é um adivinho? Um mágico, né? E aí o Dr. Belém ri e tudo mais, os dois se abraçam, e o Dr. Belém fica todo bobo por causa do casamento, né, e tudo mais, abraça o Alberto, foi ideia tua, né? Tinha ideias de vir à corte logo depois do casamento, aventurou até a ideia de seguir para a Europa, tá? Bom, e o que o Dr. Belém diz? De fato eu gosto da noiva, Dona Marcelina, disse ele com Marcelo, é possível que eu morra antes dela, mas o mais provável é que ela morra primeiro. Nesse caso, juro desde já que irá o seu esqueleto fazer companhia ao outro esqueleto. Reparem o que diz o Dr. Belém. Pode ser, o mais provável, por eu ser mais velho do que a Dona Marcelina, que eu morra primeiro. Tá? Mas é provável que ela morra primeiro. E se ela morrer, eu vou guardar o esqueleto dela. E aí o Alberto fica com medo de novo, né? A ideia do esqueleto me fez estremecer. Bom, então o Dr. Belém e a Marcelina se casam, a moça parecia contente e feliz, o tenente Soares não lhe deu os parabéns, estava furioso, sim, né? Ele estava interessado e perdeu para o Dr. Belém. O casamento foi celebrado pouco depois do prazo que o Dr. Belém marcara na conversa que tivera comigo. Foi um verdadeiro acontecimento na capital de Minas. Durante 8 dias não se falava sendo o caso impossível, que virou possível, né? E aí qual é o detalhe? Fui jantar com eles no final de uma semana. E o Alberto vê a Marcelina e o Dr. Belém muito, muito felizes assim. Parecia que os dois estavam destinados a gozar de uma eterna felicidade. No fim de um mês, fui lá e achei-a triste, ou seja, casam, pareciam que iam gozar de uma eterna felicidade, mas depois de um mês, uma passagem de tempo, a dona Marcelina está triste. Por quê? O Alberto acha que são aquelas coisas naturais do casamento. Ah, tudo bem, cai na realidade agora e tudo mais, briguinha, né? Enfim, né? Bom, e reparem o que o Alberto e o Dr. Belém estão lendo. Líamos e comentávamos à nossa maneira o Fausto do Goethe. Notei, entretanto, uma singular pretensão, um desejo de se parecer com o Mefistófeles, né? E aqui mais uma referência à literatura estrangeira, o Fausto do Goethe, tá? Então, qual é a ideia, né? O desejo desse Dr. Belém se parecer com Mefistófeles, o personagem ali, tá? E o que o Alberto diz? O senhor Dr. Belém aproveita-se da opinião de excêntrico para me fazer crer que é o diabo, tá? Só que o Dr. Belém disse que não queria ser parecido de jeito nenhum, né, com Mefistófeles e tudo mais, Ilude-se, meu amigo, quando me atribui semelhante ideia, do mesmo modo que se engana quando supõe que Mefistófeles é isso que se diz. E aí começam a conversar sobre livros também, né? Só que aí o Dr. Belém muda de assunto. Isso aí é papo para outra hora, tá? Bom, o Alberto tá quase indo embora, só o que ele vê? O doutor estava de costas, não me podia ver. A mulher, que é a dona Marcelina, tinha os olhos no prato. E entre o doutor Belém e Marcelina, entre ele e ela, sentado numa cadeira, viu o esqueleto da primeira mulher lá do doutor Belém. Reparem, ela está sentada à mesa ali, tá? E aí o Alberto não entende o que está acontecendo ali. Fica com medo daquela cena estranha, né? Os dois casados e o esqueleto da primeira mulher ali na mesa, né? E o Alberto sai correndo. Durante 3 dias não fui à casa do doutor. Era medo não do esqueleto, mas do dono da casa, certo? Só que, ao mesmo tempo, a curiosidade do Alberto, ele quer saber por que o esqueleto estava ali.
Dona Marcelina podia dizer-me tudo, mas como perguntaria isso dela se o doutor estava quase sempre em casa? No terceiro dia apareceu-me em casa o Dr. Belém, ou seja, o Dr. Belém vai lá ver porque que o Alberto não ia mais, né? 3 dias, disse ele, já 3 dias que eu não tenho a fortuna de o ver. Onde anda, Alberto? Está mal conosco? O que aconteceu, né? E aí o Alberto mente, não, estou um pouco doente e tudo mais, né? E não mandou me dizer nada, ingrato, já não é mais meu amigo, né? E aí o Alberto fica feliz e tudo mais. Não, deixa que eu vou lá, tá? Bom, e aí, capítulo 4, o Alberto vai até a casa do doutor, né? Vem a janta, só que o Alberto não quer jantar. Não deve ir a nenhuma parte, atarou o doutor. Parece-me que quer fugir de mim. Marcelina, pede ao Alberto que jante conosco. E aí a Marcelina pede, né? E o Dr. Belém ainda pega no braço do Alberto. Não, fica aqui, tá? E aí tá, ok. Só que o Alberto pergunta para Marcelina, que mistério há? O que está acontecendo? E a dona Marcelina estremeceu outra vez e com um sinal impôs-me silêncio. Ou seja, ele pergunta ali para Marcelina, né, sem o doutor ouvir, que mistério que está acontecendo aí na casa de vocês, né? A Marcelina apenas diz, ó, psh, silêncio, né? Aí eles vão para a sala do jantar e reparem que novamente vai acontecer o estranho agora, né? O insólito aqui. O esqueleto está lá na cadeira com os braços na mesa. E aí o que diz ali o doutor? Ó, já lhe apresentei minha primeira mulher, Alberto, disse o doutor para mim. São conhecidos antigos. Sentamos-nos à mesa, o esqueleto ficou entre ele e dona Marcelina e eu fiquei ao lado dela, da dona Marcelina, né? Então reparem, os 4 estão sentados para jantar agora, né? E o que pensa ali, né, o Alberto? Doutor, respeito os seus hábitos, mas não me dará a explicação deste hábito aqui de ter um esqueleto para comer junto aqui, né? Enfim, né? E qual é a resposta do Dr. Belém? Ah, respondeu o doutor, um hábito natural. Janto com minhas 2 mulheres. Aí o Alberto, não, só um pouquinho, né? Eu quero saber mais ali, porque o Alberto ele quer saber agora, porque ele está vendo a Marcelina triste. O Alberto vê aquele esqueleto ali como uma espécie de profanação, né? E claro que o Dr. Belém está ali, tipo, rindo, né? Que para ele aquilo ali é uma espécie de respeito, ou seja, eu estou cuidando do esqueleto daquela mulher que eu sempre amei. Qual é a situação do Alberto? Comi silenciosamente a sopa e o mesmo fez a mulher enquanto ele continuou a desenvolver as suas ideias a respeito dos mortos. E aí o Dr. Belém, né, de novo, pessimista, claro, né, irônico, ele diz, eu me dou melhor com os mortos do que com os vivos e tudo mais. E o Dr. Belém fala, vocês dois, Alberto e Dona Marcelina, estão com medo, né? É medo, como esta senhora que está ali transida de susto, porque ambos são 2 maricas. Então o Dr. Belém começa a ironizar, né? O Alberto ali e a Dona Marcelina que estão com medo. Que há, entretanto, nesse esqueleto, o Dr. Belém diz, que possa meter medo. Eu também creio na alma, mas a alma foi-se embora, não podemos retê-la. Guardemos isto ao menos, que é uma parte da pessoa amada. Qual a ideia? A alma já se foi. O que sobrou? O esqueleto. Então, o esqueleto ao menos é uma parte da pessoa amada. Já que eu não posso ficar com a alma, eu fico com o esqueleto. Ao terminar estas palavras, o doutor beijou respeitosamente a mão do esqueleto. E aí o Alberto olha para Marcelina e vê que a Marcelina também está ali, né, meio mal, com os olhos fechados. O doutor, interrompendo um silêncio que durava já havia 10 minutos, perguntou, e segundo me parece, ainda não lhe contei a história deste esqueleto, quero dizer, a história de minha mulher? E aí agora a gente vai ficar sabendo a história da ex-mulher do Dr. Belém, né? O Alberto diz, não, o senhor nunca contou e tudo mais, e a Marcelina diz, não, para mim já contou, né? E o Dr. Belém então vai contar agora a história, né? Ele vai dizer, foi um crime. Sabe por que essa mulher está no esqueleto aqui? Porque foi um crime cometido por mim. Um crime de que eu fui o autor. Eu matei. Ou seja, ele diz que amava muito a esposa, só que suspeitou que ele estava sendo traído. Vieram dizer-me que um moço da vizinhança era amante da minha mulher. Um dia declarei que sabia tudo, falei para ela que eu sabia tudo, e que ia puni-la do que havia me feito. Luísa caiu aos pés banhada em lágrimas, protestando pela sua inocência. Eu estava cego, matei-a. E aí fica aquela coisa assim, né? Aquele silêncio ali. Ou seja, o próprio doutor matou a primeira esposa. Tempos depois, quando o crime estava já muito cometido,
Sem que a justiça o soubesse, eu descobri que a Luísa era inocente. Ou seja, eu matei uma inocente. A dor que então sofri foi indescritível. Eu tinha sido o algoz de um anjo. Eu matei um anjo que não tinha nada a ver, né? E aí o Dr. Belém, automaticamente, o que ele fez? Sentiu remorso. A própria Marcelina parecia comovida com a história, mas a comoção dela era também medo. Segundo vinha a saber depois, ela receava que no marido não estivessem íntegras as faculdades mentais. Era um engano. Ou seja, a Marcelina ficava pensando que o marido poderia até estar doente, né? Louco, o Dr. Belém. Só que não. Porque o Dr. Belém ele é um excêntrico. Não lhes direi como obtive o esqueleto da minha mulher. Aqui o tenho e o conservarei até a minha morte, diz o Dr. Belém. Agora, naturalmente, deseja saber por que motivo o trago para a mesa depois que me casei. Para que minha segunda mulher... Reparem, ele vai dizer... Eu não vou dizer como eu obtive o esqueleto da minha mulher. Possivelmente violou sepultura e tudo mais, né? Mas ele não vai revelar isso aí, tá? Mas ele vai revelar por que ele coloca o esqueleto da mulher para jantar junto ali. Para que minha segunda mulher esteja sempre ao pé da minha vítima, a fim de que se não esqueça nunca dos seus deveres. Ou seja, não vai me trair. Porque então, como sempre, é muito provável que eu não procure apurar a verdade. Farei justiça por minhas mãos. Ou seja, Marcelina, se tu me trair, vai ter um segundo esqueleto aqui, tá? E aí, claro que o Alberto fica muito irritado com isso aí, não aceita, né? Pô, mas o que é isso e tudo mais? E o Dr. Belém responde como criança. O que faz o Alberto? Sair pouco depois do jantar, resolvido a lá nunca mais voltar. E a gente entra no capítulo 5 agora, né? Só que a promessa não foi cumprida. Por quê? Porque o Dr. Belém vai lá, vê que o Alberto não vai na casa dele e manda buscar o Alberto, né? Pretextei alguma coisa e não fui. Um dia, porém, recebi um bilhete da mulher, a dona Marcelina. Dizia-me que eu era a única pessoa estranha que lá ia. Pedia-me que não a abandonasse. Eu fui. Eram então passados 15 dias depois do célebre jantar em que o doutor me referiu a história do esqueleto. E aí o Dr. Belém, né, chega no Alberto e diz, eu vou viajar, mas eu vou viajar sozinho. E tu, Alberto, fica fazendo companhia para Marcelina, tá? Vem fazendo visitas para ela e tudo mais. Só que o Alberto, não quero. Doutor, por que razão, sem urgente necessidade, daremos pasto às más línguas? Que se dirá, ou seja, tu tá fora, eu venho visitá-la? O que as más línguas vão dizer? Vão dizer que estou te traindo, né? E aí o Dr. Belém diz, tem razão. Ao menos faça-me uma coisa, faça com que, em casa de sua irmã, possa Marcelina ir passar as poucas semanas de minha ausência. E aí o Alberto aceita, ok, né? Então, que ela fique lá na casa da minha irmã, sem problema nenhum e tudo mais, né? Mas eu visitar aqui e dar cabo a má língua, de jeito nenhum, né? Bom, aí a Marcelina começa a revelar coisas do Dr. Belém com o esqueleto, Disse-me mais que era seu costume beijar repetidas vezes o esqueleto da primeira mulher e dirigir a ela muitas palavras de ternura e amor. Uma noite, estando a sonhar com ela, levantou-se da cama e foi abraçar o esqueleto pedindo-lhe perdão. Bom, então aí o Alberto fica sabendo mais detalhes excêntricos, esquisitos, apavorantes aqui dessa relação do Dr. Belém com o esqueleto. No fim de um mês, recebemos uma carta do doutor, em que dizia a mulher fosse ter ao lugar onde ele se achava. Ou seja, né, então, essa ausência é mais de um mês aqui. O Dr. Belém mandou uma carta então para Marcelina para ela ir até lá onde ele está ficando, né? Só que tinha um detalhe na carta, que o Alberto acompanhasse a Marcelina. Só que o Alberto fica com medo. Minha irmã e meu cunhado ofereceram-se, porém, para acompanhá-la. Fomos todos, ou seja, o Alberto já leva o irmão, já leva a irmã também, né? E o cunhado do Alberto já acha tudo muito esquisito ali, né? Há de ver, suspirou melancolicamente Dona Marcelina, que o único motivo desta minha viagem são as saudades que ele tem do esqueleto, né? Não, desculpa aqui, né? Havia, entretanto, uma recomendação na carta do doutor, recomendação essencial. Ordenava a ele e a Dona Marcelina que levasse consigo o esqueleto. Imagina só, né? A Dona Marcelina tem que levar o esqueleto da ex-mulher do marido, né? E aí o que ela pensa? Há de ver, suspirou melancolicamente Dona Marcelina, que o único motivo desta minha viagem não são as saudades que ele sente de mim, mas do esqueleto da primeira mulher, né? Bom, eles chegam até onde
visitar o Dr. Belém, era uma pequena vila ali, né? E aí depois eles voltam para a capital. Ele, porém, pediu que nos demorássemos ainda 24 horas e voltaríamos todos juntos. E qual é o detalhe? O Dr. Belém também é botânico. Então ele pede para Marcelina ir com ele no mato. Só que a Marcelina, de novo, né, ela fica com medo e ela convidou o Alberto para ir junto. A mulher cobrou a alma nova e deitou-me um olhar de agradecimento. O doutor sorriu a socapa. Não compreendi logo o motivo do riso, mas daí a pouco tempo tinha explicação. Ele adiante com a mulher, eu atrás de ambos e todos nós três silenciosos. E qual é o detalhe? Eles veem um riachinho ali. E o que está ali no riachinho? O esqueleto. Um esqueleto, exclamou Dona Marcelina. Descansem, disse o doutor. É o esqueleto da minha primeira mulher que eu deixei ali. Né? E o que o doutor Belém diz? Alberto, disse ele, e tu, Marcelina. Outro crime devia ser cometido nesta ocasião. Mas tanto te amo, Alberto, tanto te amei, Marcelina, que eu prefiro deixar de cumprir a minha promessa. Vocês se amam, disse ele. Marcelina deu um grito e eu ia protestar. Ou seja, a que conclusão chegou o Dr. Belém? Que o Alberto ama a Marcelina, que a Marcelina ama o Alberto. Ou seja, ele poderia praticar outro crime, matar os dois, mas o que ele vai dizer? Eu te amo tanto, Alberto, e tanto te amei, Marcelina. Tá? E claro que a Marcelina deu um grito de pavor ali, e o que diz o Alberto? Eu ia protestar, eu ia dizer que não. Só que o Dr. Belém diz, não, vocês se amam sim, é natural. Quem amaria um velho estúrdio como eu? Paciência, vocês se amam. Eu só fui amado uma vez e foi por esta aqui. Ele aponta pro esqueleto, né? Ele chega a abraçar o esqueleto. E aí a Marcelina começa a chorar, fica com medo ali. O que o Alberto diz? Mas esta senhora é inocente. A dona Marcelina não vê aquelas lágrimas ali? E o Dr. Belém diz, conheço essas lágrimas. Lágrimas não são argumentos. Amam-se vocês dois, que eu sei. Desejo que sejam felizes, porque eu fui e sou teu amigo, Alberto. Não merecia certamente isso. Só que o Alberto diz o seguinte, não, só um pouquinho. O senhor, Dr. Belém, já matou a sua primeira esposa errando, porque ela não tinha te traído, e tu matou ela, tá? E tu tá errado de novo, porque não tem nada entre nós, né? Reflita, veja bem se eu posso tolerar semelhante calúnia. Só que o que faz, né? O Dr. Belém pega uma carta anônima e mostra para o Alberto. É uma carta que quem escreveu foi aquele tenente Soares, que era apaixonado pela dona Marcelina, que ela largou, basicamente, né, para ficar ali com o Dr. Belém. E aí o que diz o Alberto sobre essa carta? Né? Isso é indigno, clamei. Talvez, murmurou o Dr. Belém. Em todo caso, minha resolução está assentada, disse o doutor. Quero fazê-los felizes e só tenho um meio. É deixá-los. Vou com a mulher que sempre me amou, que é o esqueleto. Adeus. O doutor abraçou o esqueleto e afastou-se de nós. Corri atrás dele e gritei. Tudo foi inútil. Ele metera-se no mato rapidamente e demais a mulher ficara desmaiada no chão. Ou seja, né? O doutor Belém então se despede, entra no mato rapidamente, some, enquanto que a dona Marcelina cai desmaiada no chão. E aí o Alberto, né, vai ali, socorre e tudo mais, ela se levanta, fica chorando. E aqui a gente vai para o capítulo 6, uma espécie de epílogo. Alberto acabar a história que ele contou para todos aqueles 10, 11 amigos ali, né? E o que os comentam? Mas é um doido esse teu Dr. Belém, exclamou um dos convivas, rompendo o silêncio de terror em que ficara o auditório. E o que o Alberto diz? Ele doido? Um doido seria efetivamente se porventura esse homem tivesse existido. Mas o Dr. Belém nunca existiu. Eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandem vir o chá. É inútil dizer o efeito desta declaração. Então, reparem, né? O Alberto aqui no final confessa que esse Dr. Belém nunca existiu. Ou seja, uma história que o Alberto inventou para fazer apetite para o chá. Né? Ou seja, um conto que trabalha o estranho, mas não o sobrenatural, né? E traz uma narrativa dentro de outra narrativa, a metanarrativa, mas é uma história só para aguçar ainda o que há de vir, né? Como se fosse ainda dentro desse clima noturno, com água batendo e tudo mais, como se fosse uma preliminar ainda, né? Então, o conto chamado Um Esqueleto.